Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui para estudarmos mais uma vez o Evangelho de Jesus, né? Então, que Jesus abençoe a cada um de nós que estamos aqui conectados, né? Abençoe os nossos lares, né? E também aqueles que por alguma razão não estão aqui conosco, mas estão no nosso pensamento. Então, agradecidos a Deus pela oportunidade, né? Agradecidos também aos espíritos que dirigem a nossa casa, o Centro Espírita Leão Denis, que vai nos dando assim a oportunidade, né, de estarmos aí a divulgar a doutrina espírita, a estarmos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. E isso é muito importante, isso é fundamental para todos nós, principalmente no momento que nós estamos passando, né? E hoje, dando continuidade a esse capítulo que fala da caridade, né, o capítulo 15, fora da caridade na nossa salvação, onde Kardec vem trazer essas duas frases, né? Fora da igreja não há salvação, que é um dogma religioso, e fora da verdade não há salvação, e Kardec diz que equivale a fora da igreja não há salvação, é uma informação em que equivale a fora da igreja não há salvação, e nós nos perguntamos de início por que Kardec, nesse capítulo, que ele traz a máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, ele traz esse dogma, fora da igreja não há salvação. O que ele quer trazer para todos nós, né, com esse tema? E, a princípio, a gente poderia pensar que poderia ser para estarmos, de alguma forma, estar buscando levar uma resposta, um esclarecimento a todos aqueles que, naquela época em que ele trouxe todas essas informações, né, foi instrumento de trazer as informações da espiritualidade superior, de responder a tantos outros que foram tão contrários, né, realmente combateram assim por demais a doutrina espírita. E Kardec, muitas vezes, como assim, num desejo de defender a doutrina espírita, respondeu, né, com respeito, com educação, a todas aquelas críticas feitas à doutrina espírita, muito se utilizando até mesmo, né, dos púlpitos, né, dos seus templos, das suas igrejas, muitos utilizavam artigos em jornais, enfim, toda uma série de ações que faziam, né, contra a doutrina espírita. E sempre Kardec buscando trazer, né, as informações dos conceitos da doutrina espírita para trazer o esclarecimento, né? E através desse esclarecimento, as pessoas terem uma outra visão, um outro entendimento acerca dessa doutrina que chegava assim e que muitos não conheciam. Mas, quando nós vamos estudando, vamos lendo esses dois itens, né, que vamos estar estudando hoje, o item 8 e o item 9, nós vamos percebendo que Kardec, na realidade, ele não quer falar para os outros, ele quer falar para nós, espíritas. Ele quer trazer para todos nós que estamos na doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, até mesmo aqueles que estão iniciando, né, querendo aprofundar um pouco mais o entendimento dos conceitos que a doutrina espírita nos traz, ele vem falando para nós de buscarmos refletir, raciocinar em tudo que chega. E também a tudo aquilo que ainda está estabelecido em nós, justamente por já termos passeado, né, termos caminhado em outros segmentos religiosos, nesta encarnação ou em outras encarnações, e fomos assimilando inúmeros conceitos que, na realidade, nos travam, né? Nos prejudicam nesse processo em que nós estamos buscando de caminhar, de avançar, de evoluir, né?
A gente pode estar trazendo um exemplo muito simples, mas existem tantos outros, que é justamente aquela situação em que, no dia 2 de novembro, no dia de finados, muitos sentem a necessidade de estar lá no cemitério, né, fazendo as suas orações por aqueles que partiram, né, e que são os nossos amores, e que nós amamos, e queremos muito bem, e desejosos de que eles também estejam bem, né, na pátria espiritual, ou esteja em qualquer lugar que eles possam imaginar que esses espíritos possam estar. E nessa coisa de sentir essa necessidade de estar, né, lá diante do, do jazigo, e ali levar as suas flores, levar a sua vela, isso não é um erro, não é um pecado, não é fazermos isso. Mas a gente vai percebendo que determinados conceitos que nós fomos assimilando no decorrer dos séculos, das encarnações, nós paralisamos, porque a gente vê que muitas pessoas, pelo fato de não poderem naquele dia, né, estar ali presentes diante daquele jazigo, fazer as suas preces por aqueles que partiram e que tanto amam, na realidade, eles acreditam que aqueles espíritos não vão receber as suas preces, né, não vão sentir as suas vibrações de amor. E quantos sofrem por isso, né? Então, eu estou trazendo uma situação no qual Kardec, na realidade, vem nos ajudar a refletir sobre esses hábitos, esses costumes, esses dogmas que nós fomos acumulando como hábitos nas nossas vidas e que, na realidade, a gente sabe hoje que nós não precisamos estar lá no cemitério para fazermos as nossas orações, mas nós podemos, onde nós estivermos, né? Em qualquer dia, não precisa ser no dia de finados, mas em qualquer dia, em qualquer hora, e lembrarmos deles, né? Fazermos as nossas preces, né? Emitirmos as nossas vibrações àqueles que amamos. Então, a gente vai percebendo que a gente precisa ir se libertando dessas questões para que a gente siga em frente, né? E deixe de sofrer. E aí, diante também desse tema, a gente precisa também estar refletindo sobre algumas palavras que trazem essas duas frases, né? Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, né? O que seria a igreja aí? A igreja seria em todas as igrejas, seitas, templos, né? Uma outra palavra que chama atenção é a palavra verdade, né? O que é verdade? O que é a verdade? Que verdade estamos falando, né? Existe uma verdade absoluta? E uma outra palavra também que nós vamos estar refletindo é sobre a salvação. E é uma palavra no qual a gente tem ouvido muito, né? As pessoas falarem sobre essa questão, provavelmente porque nós somos desejosos, né? Dessa salvação, de nos libertarmos, porque lá no dicionário, salvação traz, diz que é a ação e efeito de salvar, de libertar-se, né, de uma situação, de um perigo. Mas para algumas seitas, salvação é curar-se, é ter a redenção. Para outras religiões, salvação é você aceitar Jesus. Aceitou Jesus, está salvo. Aí, lá no Evangelho, no capítulo posterior a esse que nós estamos estudando, que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 4, tem Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, um homem rico, né? E é o que nós chamaríamos hoje de fiscal da Receita Federal, né? Então, ele era um homem que já tinha ouvido falar de Jesus. E ele tinha muita vontade de conhecer Jesus, muita vontade de conhecer Jesus. E quando ele sabe que Jesus está em Jericó, ele vai ao encontro de Jesus. Mas todo lugar que Jesus estava, havia uma multidão que o acompanhava. E Zaqueu era um homem de estatura pequena,
ele sabia que ele não ia conseguir chegar até Jesus. Então, ele sobe numa árvore, né? E quando Jesus vê Zaqueu, pega Zaqueu para que desça da árvore, que vá para sua casa, porque naquela noite ele ia pernoitar na sua casa, ele ia estar na sua casa. E Zaqueu ficou muito feliz dessa iniciativa de Jesus, né, de estar na sua casa. Um homem que, para muitos, principalmente para o povo, era um homem de má vida, um homem corrupto, e receber Jesus na sua casa. E Zaqueu ficou muito feliz em receber Jesus. Então, percebemos que Zaqueu aceitou Jesus, né, nesse momento. A gente percebe isso, né? Mas tem uma fala de Jesus com Zaqueu que ele vai falando assim, essa conversação é assim. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz, Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Capítulo 19, versículo 1 a 10. E aí, diante dessas palavras de Zaqueu, nós vamos percebendo que Zaqueu ele estava disposto a restituir tudo que ele, por alguma razão, e não somente o dinheiro que talvez, né, prejudicado financeiramente alguém, mas ele estava disposto a restituir a quem ele possa ter prejudicado na sua caminhada. Além de dar a metade do que tinha aos pobres, né? E quando ele fala dessa restituição, né, ao outro, diante daquilo que eu poderia ter tirado, prejudicado, enfim, na realidade ele está falando daquilo que todos nós, estamos fazendo em cada encarnação, buscando restituir à lei aquilo que nós tiramos, aquilo que nós desarmonizamos. Né? Porque quando eu prejudico alguém, aquele que eu prejudiquei de alguma forma, tirei alguma coisa dele, né? Até mesmo a sua encarnação, quando eu faço isso, eu não estou, antes de estar prejudicando aquela criatura, eu estou prejudicando a lei. Né? E em algum momento eu terei que restituir a lei, aquilo que eu desarmonizei. Pode não ser diante, né, daquele que eu prejudiquei, porque aquele que eu prejudiquei pode ser que ele, daqui a um tempo, caminhe, esqueça, me perdoa, e eu não vou ter mais a condição de restituir a ele o que eu prejudiquei. Mas eu posso restituir com outros. Então, na realidade, a gente percebe que é a lei que a gente precisa restituir. E Zaqueu estava disposto a restituir a lei, o que ele tinha feito de errado. É uma postura muito parecida com a postura de Paulo. Paulo cometeu inúmeros enganos, né? Tirou a vida de muitas pessoas. Mas quando ele encontra com Jesus, ele percebe, tem consciência dos erros que cometeu, né? E ele, então, a partir dali, ele busca, né, fazer o que precisaria fazer para que ele pudesse restituir a lei. Então, Zaqueu tem uma atitude muito parecida com Paulo, de que eu errei, mas o que eu posso fazer daqui para frente, né, daqui em diante, para que eu possa realmente estar, né, quite com a lei, onde eu possa ter a oportunidade de aprender que eu não posso mais fazer de errado o que eu já fiz. Então, mostrando para nós que aceitar Jesus não é simplesmente da boca para fora. Há uma necessidade para sermos salvos, como Jesus diz aqui que Zaqueu foi salvo, é justamente essa postura nossa que devemos ter de mudanças nas nossas vidas, de fazermos algo diferente, né? De nos mobilizarmos a fazer exatamente aquilo
que tanto Jesus como Deus e tantos espíritos estão aí à nossa volta, nos impulsionando ao bem, a sermos melhores, esperam de nós. Então, é a postura, né? É o movimento que nós precisamos ter para essa salvação, que tantas pessoas estão em busca, né? Muitos chegam à religião se submetendo a rituais, a cultos, aos dogmas, mas não se transformam, né? Não se modificam, continuam pensando da mesma forma que pensavam há 50 anos atrás, né, nas outras encarnações, e continuam pensando da mesma forma, e não mudam, né? Continuam pensando da mesma forma. Então, outras religiões, basta que confesse seus pecados, pratique algumas penitências, até porque, né, Jesus, segundo algumas dessas religiões, acreditam que Jesus já nos salvou na cruz. Então, não é preciso nenhum esforço para a minha salvação. Então, a gente percebe que muitas religiões trazem conceitos que, ao invés de nos estimular, né, a nossa transformação, as mudanças que nós precisamos fazer, não fazem, né? Pelo contrário, nos estimulam a nos mantermos na mesma condição em que estamos, né? E a salvação para o Espiritismo? O que é a salvação para o Espiritismo? A salvação da alma é a libertação do espírito de suas imperfeições, a libertação ao apego dos valores materiais, né, substituindo por valores espirituais, nos libertar desse mundo onde cada um interpreta a lei da sua maneira e querendo impor, né, o seu raciocínio ao outro. Então, é essa libertação que nós precisamos estar fazendo, né? Nos despojando de todas essas imperfeições que trazemos, que é o orgulho, que é o egoísmo, não é? A vaidade, todas essas questões que permanecem conosco ainda, que são contrários aos ensinos que nós estamos recebendo, né? Visto a máxima da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação, é contrário. Enquanto nós ainda estivermos, né, revestidos dessas chagas, desses vícios, né, nós não podemos dizer que somos caridosos, né? Então, nós precisamos fazer todo um trabalho íntimo, não apenas de dar, mas de se doar, né? E Jesus fala assim para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que interessante, né? Quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará, está aqui incluso nessa frase, nessa afirmativa, né? A lei do progresso. Porque conhecerei significa que eu não conheço ainda, mas eu vou conhecer. E nós estamos nesse processo evolutivo em busca da verdade. Nós estamos em busca de compreendermos a verdade, e mais do que compreender a verdade, incorporar essa verdade em nós, né? Então, o que é um dogma, né? Um dogma é aqueles pontos fundamentais de uma crença que não se discute. E aí, então, nós precisamos desconstruir esses conceitos que muitos dizem, né? É isso e ponto final. É dessa maneira e ponto final. Precisamos desconstruir esses conceitos para que a gente possa realmente se libertar e seguirmos em frente, caminharmos com novos valores, com novos conceitos, que vão nos ajudar a ser uma criatura melhor. O que é isso, né? Então, o dogma fora da igreja não há salvação, ele é um dogma, um conceito totalmente exclusivista, como Kardec nos traz aqui no Evangelho. Um conceito totalmente exclusivista e absoluto, que provoca divisão entre os homens. E a gente vê isso até mesmo no seio familiar. Dentro dos nossos lares, nós vemos isso, né? Essa divisão, essa animosidade, às vezes até mesmo discórdia, na mesma família,
por pensarmos de forma diferente, estarmos inseridos em religiões diferentes, né? Por quê? Porque ele se funda, esse dogma, né, fora da igreja não há salvação, ele se funda em uma verdade que é somente dele. É como se eu dissesse assim, fora da minha igreja não há salvação. Fora do meu centro espírita não há salvação. E é o que nós vemos no dia de hoje. Vemos as rivalidades, as animosidades entre as pessoas por questões religiosas. Então, pessoas da mesma religião só podem se casar, né, pessoas da mesma religião, né? As pessoas vão se isolando, né, criando grupos, se isolando, e às vezes os membros daquela religião se afastam dos seus familiares, daqueles com quem ele convive, deixam de se falar, né? Passam uma encarnação, desencarnam com criando aquele desafeto, com aquela animosidade, né? Então, é muito, muito triste isso quando a gente vê isso, né? Essa falta de respeito, né? Então, porque na realidade, aquele que está dentro de uma religião, de uma forma de que, dentro da minha igreja, os meus preceitos naquela igreja, né? Eu considero como verdade. Então, se eu considero os preceitos que eu estou aprendendo estar com a verdade, aqueles que estão em outra religião estão completamente errados, né? E muitas das vezes se condena as criaturas por estarem em outra religião, né? Considera um pecador, né? Um perdido, né? E aí, então, a gente vai vendo que esses dogmas, ao invés de agregar, de unir as pessoas, né? Atrair as pessoas para junto dela, a gente percebe que só afasta. Né? Então, Kardec, quando traz esse tema, é justamente para a gente refletir sobre isso, sobre esses conceitos, né? Que a gente deve analisar, buscar analisar tudo isso, para que a gente não se mantenha nas mesmas questões do passado, né? Sofrendo e levando sofrimento ao outro. Nós estamos aqui para sermos livres, né? Sermos livres, livres de pensar, livres de agir, sabendo, tendo consciência que há consequências. E eu vou arcar com as consequências das escolhas que eu faço. Mas todos nós recebemos do Pai a liberdade, né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz a máxima, fora da caridade não há salvação. E que ela se apoia no princípio de que somos todos iguais e filhos de Deus. Não podemos nos importar com a religião nós estamos, mas o que nós temos feito com os ensinos trazidos nessa religião, nessa seita, na casa espírita que nós estamos inseridos. Né? O que eu estou fazendo com esses conceitos, com esses ensinamentos que eu estou recebendo? Né? O que essa religião me traz para que eu possa me tornar uma pessoa melhor? Porque a religião, ela existe justamente para que me religue ao Pai, para que me torne uma pessoa melhor, me ajude a me tornar uma pessoa melhor. Né? Porque, na realidade, estar numa religião não vai me salvar, mas ela pode me ajudar muito através do esclarecimento. Né? Tem uma passagem nesse livro aqui, O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo é um livro de Allan Kardec. Inclusive, nós temos um estudo na nossa casa, de 6 meses, a respeito. É para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita, né? E é muito interessante, porque tem várias conversações, e Kardec tem uma conversação com o sacerdote. O sacerdote procura Kardec porque ele queria saber mais sobre alguns pontos da doutrina espírita, né? Então, ele diz assim para Kardec: o senhor me permite, por minha vez, fazer algumas perguntas? E é muito interessante que Kardec já começa a responder. Ele diz assim: à vontade, reverendo. Mas antes de lhe responder,
Creio que lhe será útil tomar conhecimento da posição em que pretendo me colocar perante o Senhor. Devo inicialmente declarar que não procurarei de forma alguma convertê-lo para as nossas ideias. Se o Senhor quiser conhecê-las detalhadamente, irá encontrá-las nos livros em que estão expostas. Neles poderá estudá-las à vontade e estará livre para aceitá-las ou recusá-las. Então, Kardec já inicia aqui que ele não tinha intenção nenhuma de converter o sacerdote, né? E que, se ele quisesse tomar mais conhecimento, que ele buscasse os livros, né? Para tomar mais conhecimento. E Kardec continua ainda dizendo para ele, diz assim, o Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade e suas funestas consequências, né? Porque a incredulidade leva muitas criaturas a achar, a acreditar, né? De pensar qual é a necessidade que eu tenho de me sacrificar para progredir, para avançar, até me sacrificando em algumas situações da minha vida, para que, sabendo, né, sabedor de que depois da morte não existe nada, né? De que, na realidade, eu não responderei por nada que eu faça ou deixe de fazer. Então, na realidade, o Espiritismo tem justamente esse objetivo de combater a incredulidade, né, e as consequências dessa incredulidade, que tem consequências, às vezes, terríveis, de muitos até tirarem a própria vida, né, porque para que continuar vivendo, passando por determinadas lutas, sofrimentos? Olha, se o nada existe, eu prefiro ir para o nada, ao invés de ficar aqui nesse mundo sofrendo, né? Dando provas, né? O Espiritismo dando provas evidentes da existência da alma e da vida futura. Se destina àqueles que não creem em nada ou que duvidam, àqueles que têm uma fé religiosa e a quem essa fé é suficiente, não precisam do Espiritismo, né? Então, ele coloca bastante, bem claro, né, de que, na realidade, a doutrina espírita ela não veio com nenhuma intenção, né, de criar, né, fazer proselitismo, de converter ninguém, mas de levar o conhecimento, a informação, o entendimento da vida futura, da vida espiritual, da imortalidade da alma, das reencarnações, né? Dessa comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre os encarnados e desencarnados, né? Dos mundos habitados, né? Da lei de progresso, e tantas outras informações que nós estamos tendo a oportunidade de ir assimilando, que nos levam a querer cada vez mais viver e viver melhor, né? Mesmo que a gente tenha que se sacrificar para isso, né? E ele continua, a liberdade de consciência é uma consequência de liberdade de pensar, atributos da criatura humana. Então, nós temos a liberdade, nós recebemos de Deus essa liberdade, né? A questão é o que eu estou fazendo com essa liberdade, né? Então, nós temos que buscar, e é por isso que nós estamos buscando, vamos buscar cada vez mais compreender as leis de Deus, compreender Deus, né? Para que a gente possa estar caminhando com passos mais firmes nas nossas vidas, né? Então, ele continua mais ainda. O Espiritismo sabe que toda crença imposta é superficial e só dá as aparências da fé e não a fé sincera. Então, tem uma outra colocação que eu achei também bastante interessante nessa conversação do padre com Kardec, é que Kardec fala para ele dos bons espíritos, dos espíritos superiores, né? E fala da sabedoria desses espíritos. E aí, então, o padre pergunta, né? O que dizem, né, os espíritos superiores sobre a religião? Olha a pergunta dele, né? Bom, se eles são bons, eles devem nos aconselhar, nos guiar. E aí ele pergunta, se eu não tenho uma religião, mas eu quero escolher uma, qual seria essa? Qual seria a religião?
católica, evangélica, né, protestante, enfim, maometano, enfim, ele foi. Qual é a religião que esses espíritos, já que eles são tão sábios, qual é a religião que eles me aconselhariam? E aí, então, Kardec responde. Primeiro que há dois pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais comuns a todas as religiões, né? Que princípios são esses? São os princípios morais do Cristo, o código divino, né? Onde a própria incredulidade se imprime, né? Então, esse ponto dos princípios gerais comuns a todas as religiões, todas elas buscam estudar, todas elas buscam tomar conhecimento, né? E não há divergências, disputas religiosas nesse ponto, né? Mas no que se refere ao outro ponto que Kardec coloca para todos nós, que são os princípios particulares de cada religião, de cada seita, aí começa o problema, né? Porque cada um quer colocar a sua verdade, o seu ponto de vista, a sua interpretação. E aí, o que Kardec diz a ele a respeito de qual seria a melhor religião a seguir? E ele, então, responde para a gente terminar assim. Ele fala assim: os espíritos superiores não se preocupam com as questões de detalhes. Eles se limitam a dizer que Deus é bom e justo. Ele só quer o bem. A melhor de todas as religiões está de acordo com a bondade e a justiça de Deus, que dá a maior e a mais sublime ideia de Deus e não o rebaixa, que torna os homens bons e virtuosos e os ensina a se amarem todos como irmãos, que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza, aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, de caridade e de moralidade, aquela que melhor procura combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens, aquela, enfim, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer. Ela não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem diretamente, nem pela interpretação. E aí, para finalizar, Kardec diz a ele: veja, julgue e escolha. E ele traz, Kardec nos traz exatamente esses itens aqui no Evangelho, justamente para que a gente faça isso, né? Veja, observe, julgue, escolha. Nós estamos na doutrina espírita e estamos felizes. Por quê? A gente vê essa felicidade junto aos espíritas. Porque é tanto esclarecimento, é tanto consolo, é tanta orientação, é tanta informação que nós recebemos, né? E que essas informações são fazem tanto sentido, né? Fazem sentido à nossa razão, né? Que, na realidade, nos estimula a cada vez mais buscarmos o entendimento da verdade, né? A doutrina espírita, ela vem relembrar o que Cristo nos disse, nos ensinou, e isso nos leva a incorporar essa verdade em nós, a fazermos aquilo que Cristo nos ensinou, né? A amar, amar. Nós estamos aqui a aprender a amar uns aos outros, amar os nossos filhos com toda a força do nosso coração, amar os nossos pais com toda a força do nosso coração. Nós estamos aqui para aprender a isso, né? A amar aqueles que estão à nossa volta, mas também amar aqueles que estão mais distantes. Mas se nós não conseguirmos amar aqueles que estão próximos de nós, como achar que poderíamos amar aqueles que estão mais distantes, né? Então, se Deus nos colocou no núcleo familiar, também é para que nós possamos aprender, né? Esse amor que nós devemos devotar a todos, né? Iniciando pelo nosso núcleo familiar, por aqueles que estão mais próximos de nós, né? Então, as religiões, elas são importantes. Sim, Kardec não disse qual era a religião
religião, né? Mas ele disse a religião que traz todos aqueles preceitos, aquela que estimula ao bem, é a religião que nós devemos ficar, né? Então, elas nos possibilitam essa ligação com o Pai, né? As religiões devem nos esclarecer, elas devem nos aproximar uns dos outros e não criar rivalidade, por não termos os mesmos princípios religiosos. Há uma necessidade muito grande nos dias de hoje de respeitarmos uns aos outros. Há uma grande, a gente não pode generalizar, nós sabemos disso, não podemos generalizar. Há muitas pessoas que respeitam uns aos outros, mas há também muito desrespeito uns pelos outros, por questões religiosas e outras questões. Nós estamos falando a respeito de religião, mas existe falta de respeito por várias situações. As pessoas não estão se respeitando. Existem regras a serem seguidas para que a gente possa viver em paz, viver em harmonia, né? Que é o que todos nós queremos em sociedade, vivermos em harmonia. E existem regras a serem seguidas e muitas das vezes não conseguimos cumprir com essas regras. Então, se a gente não consegue cumprir com regras estabelecidas para que nós possamos viver bem aqui nesse mundo, como imaginar que estaremos respeitando leis morais, né? Que muitas das vezes ninguém sabe, ninguém vê, e a gente não consegue, né, estar vivenciando de uma forma respeitosa, né? Respeitosa seria a palavra, né? Respeitosa. Então, nós precisamos aprender, né? Hoje, as orientações da Organização de Saúde nos aconselham o quê? A isolamento social, a usarmos máscara, né? Há todo um aconselhamento para quê? Para que a gente possa se proteger e proteger as outras pessoas. Mas quando nós não conseguimos fazer isso, significa que eu estou pensando somente em mim, porque muitos pensam assim, se eu pegar esse vírus, o que pode acontecer? Né? Eu vou talvez passar um pouco mal, mas vai estar tudo certo, né? Vou me sentir um pouco mal, mas não vou ter grandes problemas. Mas esquecemos do outro, né? Que pode sofrer consequências drásticas, perdendo até a própria vida. E a gente, quando pensa assim, a gente só está pensando em nós mesmos. E quando nós pensamos somente em nós, e não pensamos no outro, né? A gente está... como pensar em fazer caridade? Achar que fazemos caridade, né? Então, quando todas as religiões saírem desse orgulho, que possuem a verdade absoluta, de que elas são detentoras dos princípios verdadeiros que levam a Deus, quando todas elas começarem realmente a direcionar o seu olhar para Deus, todas essas rivalidades acabarão, né? Então, verifiquemos as nossas atitudes, a maneira como agimos, a forma como nos colocamos em relação ao outro, né? Então, a caridade, ela não garante a prática das virtudes, né? Isso depende do nosso esforço individual. Muitas das vezes, vamos precisar sacrificar os momentos, né, de alegria com a nossa família, aqueles momentos, né, de podermos estar fazendo alguma coisa que a gente gostaria, outra coisa que a gente gostaria de fazer, e às vezes a gente precisamos estar numa atividade. Então, muitas das vezes, vamos ter que sacrificar mesmo alguns momentos da nossa vida. Mas isso, se a gente estiver imbuídos, né, de estarmos realmente nos transformando, nos tornando pessoas melhores, a gente vai encontrar nesses momentos, às vezes, que nós consideramos que é um sacrifício, quando, por exemplo, podemos estar num hospital, levando um consolo para uma pessoa que está internada, numa casa de idosos, que a gente vai levar alegria para aqueles nossos irmãos, a gente vai percebendo
aos poucos, que aquilo que a gente considerava sacrifício se torna alegria para nós também, né? Então, somente a ação permanente na caridade nos conduz à salvação. Quando temos uma ação permanente, né? Ora, a nossa ação é fruto do nosso pensamento. Então, temos que ter pensamento sadio, um pensamento bom para que esses pensamentos bons redundem em boas ações. É preciso, então, cuidar dos nossos pensamentos, dar qualidade ao nosso pensamento, né? Não faltam obras espíritas que nos falem a respeito justamente do equilíbrio do pensamento, né, da disciplina do pensamento. Leon Denis fala sobre isso, da importância de estar disciplinando o nosso pensamento, né? A nossa ação é a materialização do nosso pensamento. Então, quanto mais a gente disciplina o nosso pensamento, as nossas ações, elas se tornam cada vez melhores, né? Mas quando eu simplesmente penso e ajo, sem realmente estarmos analisando aquilo que queremos para nós, a vida vai levando a gente, né? Então, fora da igreja é um dogma pessoal, exclusivista, fora da verdade é uma informação questionável. Por quê? Porque quem é que está com a verdade, né? O que é verdade? Nós temos a verdade. O que nós entendemos é que, na verdade, a nossa verdade é relativa, devido à nossa condição espiritual. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos em busca da verdade. Então, Kardec, quando coloca no item 9, fora a verdade não há salvação, e diz que equivale a fora da igreja não há salvação, também é uma ideia exclusivista e falsa, né? Por quê? Porque cada um quer ser dono da verdade, cada um se considera dono, detentor da verdade, né? Lembrando Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo, né? Com seu orgulho, perseguiu os cristãos, por considerar detentor da verdade, né? De uma verdade, como que somente as suas convicções fossem verdadeiras, até que teve um encontro com Jesus, e modifica toda a sua vida, todo o seu ponto de vista a respeito da vida, né? Então, ele muda completamente, né? Mas antes, obedecia exatamente, as suas ações eram obedecidas a exatamente aquilo que ele acreditava, né? Estava com a total verdade. E ele percebe, quando encontra com Jesus, que ele não era detentor da verdade. A verdade não estava naquilo que ele acreditava, né? Mas sim naquilo que Jesus demonstra para cada um de nós, né? Então, que segmento religioso pode dizer detentora da verdade? Conhecedora de toda a verdade? Que verdade? Será que temos condições de fato sabermos da verdade? Aqui na Terra, só temos a possibilidade do conhecimento de uma parte da verdade. E nós sabemos, através da história, né, que, de forma homeopática, nós vamos adquirindo a verdade, né, o conhecimento da verdade. Então, devido ao nosso grau de evolução, a gente só vai adquirindo a verdade de acordo com aquilo que nós temos capacidade de assimilar, de tomar aquilo, né, como verdade para nós, e aquilo ir nos ajudando a nos transformar, a nos auxiliar, né? Então, nos diz o apóstolo Paulo assim: não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando como regra a máxima fora da caridade não há salvação. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Kardec também, Chico Xavier também fala isso, Franciscano Xavier, ele diz assim: se Allan Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro lado, outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade não há salvação. E aí, nesse mesmo capítulo, do capítulo 15, quando há uma parábola de Jesus, bom samaritano, em que Jesus, conversando com o doutor da lei, e esse doutor da lei pergunta
a Jesus assim: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus responde com duas perguntas. Ele responde assim: o que está escrito na lei? O que tu lês? Então, diante dessa pergunta de Jesus ao doutor da lei, a gente poderia dizer assim, que Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei? O que tu interpreta? O que tu entende? Né? O que tu consegue compreender da lei? E ele então diz que amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e vosso próximo como a si mesmo. Jesus então lhe diz: respondeste bem, faze isso e verás. Mas o homem, querendo, né, parecer que era um homem justo, pergunta a Jesus, né, quem é meu próximo? Então, Jesus conta a parábola do bom samaritano, resgatando o samaritano, e essa parábola é bem o que a gente está falando na noite de hoje. Ele resgata aquele samaritano, aquele homem que era considerado como um homem indigno, né? Ele era uma pessoa, era perseguido, amaldiçoado, enfim, desprezado, era considerado pelos ortodoxos, né, judeus, um herético. E Jesus resgata esse samaritano como aquele que pratica a caridade, que vê aquele homem estendido no chão, precisando de ajuda, e é ele que vai ao encontro, né, daquela criatura para auxiliar, enquanto que outros religiosos passaram ali, mas seguiram adiante, né? Então, mostrando para nós, por que Jesus traz isso? Mostrando para nós que religião, né, não é o importante, mas sim a nossa ação. Como que nós agimos diante do outro, né? Porque Jesus nos ensinou: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como eu me comporto diante do outro? O que eu faço pelo outro? Quando nós desencarnarmos, não vai ser nos perguntado de que religião nós viemos, mas vai ser nos perguntado o que nós fizemos, né, de bem, de bom para o outro, né? Então, muitas das vezes, recebemos de pessoas que nem conheceram Jesus, nem ouviram falar de Jesus, mas trazem preceitos morais para nós em que nos tornam pessoas, né, valorosas, pessoas respeitosas, pessoas de bom senso, éticas, né? Mas o que importa? O que é importante é a prática, é realmente nós estarmos imbuídos, né, de auxiliar, de ajudar, né, para que a gente possa fechar aí o nosso estudo. Nós vamos lembrar de Joana de Ângeles, né, mentora de Divaldo Pereira Franco, quando ela fala dessa questão, né, da caridade, e ela nos diz que caridade é mais do que dar, caridade é dar-se, é doar-se em prol do semelhante, né? Então, nós lembramos de muitos daqueles, né? Quando nós lembramos de algumas criaturas, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, quando lembramos, né, da Irmã Dulce, lembramos da Madre Teresa de Calcutá, quando lembramos de Buda, quando lembramos de Gandhi, quando lembramos dessas criaturas, o que marca mais em nós a lembrança deles? O que ficou mais marcado em nós quando lembramos desses seres? É a religião no qual eles estavam inseridos? Ou foi o que eles fizeram? Né? O bem que eles fizeram? O bem que eles se devotaram a fazer em prol do outro? Eu tenho a certeza, né, de que todos trazem em si exatamente os feitos desses espíritos, né, desses nossos irmãos, que já conquistaram essa capacidade de se doar, como Joana de Ângeles fala, né, desse se doar, desse se dar para o outro, né? Quando nós estaremos nessa condição de estarmos nos doando verdadeiramente ao outro, né? De até mesmo dar a nossa própria encarnação em prol de auxiliar, de reerguer, né? De levar à luz o entendimento do Evangelho, né? Que é
extremamente importante, porque é fazer com que o outro ele perceba que ele é um ser espiritual, que ele é um filho de Deus e que ele é capaz de superar todas as vicissitudes, as dificuldades no qual ele precisa vivenciar enquanto está aqui na Terra, enquanto está encarnado, mas ele é capaz de superar tudo isso, né? E ele receberá, com certeza, né, o dobro daquilo que ele se esforçou tanto, se sacrificou tanto, né, para vencer as suas más tendências, as suas más inclinações, e até mesmo com todas as dificuldades, conseguiu até mesmo repartir o pão, às vezes, que era o mínimo, talvez, que ele pudesse repartir com o outro. Então, é o bem que a gente possa fazer, né? Então, lembremos disso, né? Se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer se tornar uma pessoa melhor, que a gente busque cumprir com tudo aquilo, né, que nós estamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus. Jesus disse que ele era a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, nós temos que buscar exatamente esse exemplo. Quando Jesus esteve com Pilatos, né, Pilatos perguntou a ele: tu és rei dos judeus? Jesus disse que não. Né? E aí, então, ele continua insistindo: tu és rei? E ele disse para Pilatos: né, eu não vim eu vim justamente ao mundo para dar testemunho da verdade. E aquele que deseja a verdade me segue, me ouve. Então, depois Pilatos pergunta para ele: o que é verdade? E aí, então, Jesus já não tinha mais o que dizer. Por quê? Porque ele já tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele já tinha dito a ele que aquele que deseja a verdade ouve a sua voz. Então, se ele não sabe do que Jesus estava falando, significa que ele ainda não tinha chegado a um grau de evolução capaz de compreendê-lo, o que ele estava dizendo. E é exatamente isso, nós estamos estudando, aprendendo, buscando estudar os ensinos do Cristo para que a gente possa realmente estarmos assim, tomando consciência, né? Consciência da verdade. E mais do que isso, incorporando em nós essa verdade. Então, que Jesus ele possa nos ajudar nesse sentido, que os bons espíritos continuem também nos ajudando nesse sentido, ampliando o nosso entendimento, não é? E que nós possamos ter força e coragem para justamente o cumprimento daquilo que nos é colocado, né? E que a gente não tenha nenhuma preocupação. Qual é o ponto no qual hoje eu estou colocado? O importante é o que esse ponto está refletindo em mim, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Então, que Jesus abençoe a todos nós, né? Nos sustente, nos estimule sempre ao bem. Vamos estudar sempre mais a doutrina espírita, porque ela é muito esclarecedora e nos leva realmente ao cumprimento das leis de amor, de justiça e de caridade. Graças a Deus.